Começa agora mais um programa Universo da Arquitetura comigo, Chayene Rodrigues, aqui na Urban TV Brasil. O programa de hoje vamos falar de um novo conceito na arquitetura, sobre as pedras naturais e os cristais na decoração. Hoje estamos com uma convidada, a arquiteta Tatiane Dalberto. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Tatiane? Tudo bom, Chayene. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, pela segunda vez. Eu já havia participado de um programa antes, mas eu acabei trocando um pouco a área de trabalho e agora eu estou trabalhando mais com as pedras e cristais na decoração. Que antes eu atendia todas as áreas da arquitetura, mas agora eu estou com foco realmente nas pedras, nas energias e na arquitetura de interiores. Que legal, então a gente agradece a participação aqui no programa. Conta um pouquinho então para o pessoal que está nos assistindo, como é que funciona isso, as pedras na arquitetura? Há um tempo atrás, as pedras elas eram usadas apenas como místicas ou aquela coisa mais energética de hippies mesmo, Uma coisa mais natural, assim. Mas hoje não, elas se transformaram, a gente tem um design muito específico para a decoração da casa e eu estou trabalhando com peças que a gente chama de joias para a casa, Que são peças em pedras naturais, que são utilizadas para servir na decoração e elas têm um toquezinho de joia, que é o banho de ouro, Como você pode observar aqui, Então são várias peças, eu trouxe apenas algumas aqui para vocês olharem, mas toda essa questão de energia, Feng Shui também, todo mundo procurando essa reconexão com a natureza, tem muita procura do pessoal para que tenha decoração natural na própria casa, Além das pedras, também as plantas, a questão da madeira natural. Então, eu trouxe essa parte da decoração em pedras e cristais porque é algo que já faz parte da minha vida. A minha família trabalha com isso, então eu já tinha esse contato. Então, eu aproveitei para trazer, para renovar um pouco a minha área de trabalho e apresentar também aquilo que faz parte da minha vida, que faz parte da minha trajetória. Como que a gente aplicaria as cores das pedras na decoração? Então, Chay, como existem variedades de pedras, muitas cores, a gente tem pedras de todas as cores, Então, aqui eu trouxe, por exemplo, pedras azuis, pedras de quartzo rosa, que é um quartzo um pouquinho mais rosadinho. Aí tem a ágata natural, que ela é um pouco mais esbranquiçada, mais cinza. Então, assim, por ela ser um elemento natural, ela se aplica em qualquer tipo de decoração, ela combina com qualquer tipo de móvel. Talvez as coloridas com uma decoração um pouco mais colorida, Então, essas peças assim, mais nessa cor cinza, no quartzo, elas são pedras da cor natural. Essa azul, elas já são pedras tingidas, ela recebe uma coloração no processo de fabricação dela. Então depende muito de qual o estilo da pessoa, a cor que ela gosta, porque tem pessoas que não gostam de coisas coloridas e preferem umas cores mais neutras. Então tudo isso a gente analisa no gosto da pessoa e na decoração e vê qual a pedra que vai se adequar mais àquela decoração. Mas por ela ser um elemento natural, ela se aplica em qualquer decoração e ela cai bem em qualquer estilo. E as pedras energeticamente, o que traz assim para o ambiente, para a vida da pessoa? Então, a questão dos cristais, das pedras naturais, ela vem sendo muito aplicada na técnica do Feng Shui. E também nos chakras, que a pessoa que faz reiki, essa questão energética, ela conhece bem. Então, cada cor, cada pedra, ela tem um simbolismo. Por quê? Porque cada pedra tem uma composição química diferente. Ela vem da terra, assim como nós, como a natureza. Então, cada uma delas tem um elemento químico, uma composição química diferente e ela vai atuar de forma diferente no corpo da pessoa. Claro que vai da pessoa acreditar ou não, Então, eu sempre falo assim, se você acredita, ela vai ter um potencial enorme. Se você não acredita, talvez não faça diferença. Então, tem que analisar qual é o intuito da pessoa. Por exemplo, eu estou usando uma pedra ametista aqui, que é um pingente da minha loja. O porquê da ametista hoje? Porque ela protege quem fala, quem vai falar. Então, é uma certa proteção que eu tenho aqui para mim, que é para a pessoa que vai falar sobre algo, um professor que vai ensinar, alguém que vai dar uma palestra. Então, ela tem esse intuito de me proteger e me dar confiança para falar. Então, cada pessoa ela vai procurar talvez um quartzo branco, que é para equilíbrio, clareza dos pensamentos. Então, a gente tem que analisar a questão energética, qual o intuito dela com o cristal, o que ela precisa, o que ela quer naquele momento.
E quais os tipos de elementos, a não ser todos esses que tu está mostrando aqui, mas quais os outros elementos que utilizariam para o objeto de decoração dentro de uma casa? Vamos supor, às vezes as pessoas têm dúvidas. De repente, para montar uma mesa de jantar, ah não, eu estou numa sala, mas que tipo de elemento eu poderia colocar na minha sala como objeto decorativo? Tu teria alguma sugestão para estar passando? Então, aqui, o meu intuito particular na minha loja é trazer peças de pedras naturais que a pessoa ela pode utilizar, não apenas como peça decorativa. Por exemplo, a gente tem as chapas de ágata, que ela serve como porta-copos. Então a pessoa ela pode fazer uma mesa posta e embaixo das taças e copos utilizar o porta-copo. Tem as mini bandejas também que servem para colocar um queijo, uma geleia, algo que ela queira servir. As facas de queijo também, o porta-vela, que ele é super decorativo e romântico, né? Pode fazer um jantar romântico e colocar o porta-vela com uma vela aromática ou simplesmente usar como decoração. Então você pode usar ela de N formas, né? Como você preferir, conforme a ocasião e a tua necessidade. E a resistência desses materiais são resistentes a qualquer tipo de... Vamos supor, nesse caso da pedra aqui da vela, é resistente ao fogo, né? Isso. Mas os outros são resistentes, caiu no chão é resistente ou quebra? Não. Como que funciona? As pessoas têm que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque como ela é uma peça frágil, todo cristal e pedra ele é frágil, então com o impacto ele pode sim quebrar. Então tem que ter um certo cuidado, até na questão da limpeza também, procurar não limpar com esponja muito abrasiva, com um paninho mais macio. Então tem que ter um certo cuidado porque ela é uma peça natural, então quebrou não tem como colar, ela vai ficar quebrada. Entendi. E voltando a falar um pouco também sobre as decorações das pedras, né? Eu estava vendo no teu Insta lá, tem pratos, tem copos, porta-copos, os canudos também. Então, os canudos servem para quê, assim, que vocês utilizam? Então, alguns dos materiais, por exemplo, essa faquinha aqui, e a espátula e as faquinhas de queijo, ela tem a composição metálica, que é aço inox, aço inoxidável. A parte do canudo reutilizável é justamente por essa questão de reutilizar, tem materiais que podem ser reutilizáveis. Antigamente a gente já tinha uma produção de bombas de chimarrão com a pedra, inclusive eu tenho na minha loja. E agora, com essa questão do reutilizável do canudo, a gente se apropriou e fez o design do canudo. Então hoje vem o canudo reutilizável de aço inox com a pedrinha ali. Então ela também é uma questão energética, né? Se você acredita, ao mesmo tempo que você está se hidratando, você também tem aquela energia daquele cristal. Em alguns lugares do mundo, ele é utilizado o cristal dentro da água mesmo. Você coloca a ponta do canudo que tem o cristal para energizar a água. Né? Aqui no nosso caso não, porque a gente usa um material ali para fazer a colagem e tal, que é um pouco tóxico, então não pode. Mas em alguns casos pode-se sim utilizar as pedras dentro da água para energizar. Olha que legal. Outra coisa também, e cada cor tem um tipo de significado? Tem. Para cada, por exemplo, tu falou as pessoas que acreditam nessas energias, e tem gente que gosta mais por decoração, mas quem acredita nessas energias, quais as cores são? O rosa, para que serve? O azul? Tu poderia estar dando uma explicação a respeito? A questão das cores, não só na questão da psicologia das cores, mas no chakras, né? Cada chakra tem uma cor, então cada pedra vai ser com um chakra diferente. Por exemplo, as pedras rosas, elas são para o amor, o afeto, a gratidão, que é o quartzo rosa que a gente chama de pedra do amor. Por exemplo, a ágata, ela é uma pedra de proteção de vários setores. Por quê? Porque ela tem a cor natural dela, mas ela também tem as cores que ela recebe ali naquele processo de fabricação. Então a gente pode aplicar essas cores nos chakras ou até mesmo, por exemplo, uma pedra de quartzo verde, que é o verde. Ele é muito associado à sabedoria, à natureza. As pedras azuis são associadas ao equilíbrio. E vocês fazem personalizado, vamos supor, a pessoa quer uma coisa que vocês não têm na produção, vocês personalizam as pedras para objeto decorativo ou não? Ou geralmente vêm as peças prontas? Então, no meu caso, as peças vêm prontas. Eu adquiro de fornecedores que já têm as peças que eu desejo ter. E tem fornecedores que fazem por encomenda ou eles me oferecem as que já têm pronta entrega.
E aí eu escolho conforme a demanda que eles têm ali, né? Conforme a disponibilidade deles. Então eu faço essa seleção, que a gente chama de curadoria, né? Eu curo as peças, eu faço toda a escolha e eu trago para minha loja as peças que eu acho que meus clientes vão gostar. E como é que está a aceitação das pessoas, assim, com esse novo conceito dentro da arquitetura? Então, Chay, tem saído muito, assim, as pessoas têm procurado muito, porque elas querem uma conexão com a natureza, e as pedras são elementos da natureza, assim como as plantas, toda aquela questão de trazer a natureza para dentro de casa, ter elementos decorativos que remetem mais à natureza. Então todo mundo quer alguma peça de pedra na decoração ou para utilizar, né? Ou para uso pessoal, que são os acessórios. O que tu falaria aí pro pessoal que está nos acompanhando sobre as vegetações nos ambientes fechados? Então, Chay, essa questão da pandemia, ela trouxe muito essa questão de trazer a natureza para dentro dos lares. A gente tem uma grande parte da população que mora em apartamentos, que fica distante das áreas verdes, não tem parques, não tem o quintal para ter uma conexão com a natureza. Então, para a questão de saúde, não só física, mas mental também, a gente indica muito nos projetos a utilização das plantas, né, que é um elemento natural. Além de trazer a natureza para dentro dos apartamentos, ele traz mais aconchego. Elas têm funções também de purificar o ar. Então, a gente coloca na decoração plantas que têm essa função. A gente tem um clima o tropical aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que colocar plantas e folhagens que são adequadas ao nosso clima. Por exemplo, muitos apartamentos não têm muita iluminação, então tem que ser uma planta que se adeque à sombra, né? Então tem muitas plantas, por exemplo, o lírio da paz, que ele é uma planta ótima para dentro dos ambientes fechados. A samambaia americana, que a gente tinha muito na casa da avó, no quintal, que ela não pode pegar sol, porque senão ela queima, então ela é muito apropriada para os ambientes fechados. A gente tem a espada de São Jorge também, então tem muitas plantas e muitas opções. E tem pessoas também que acreditam na espada de São Jorge também para a questão de proteção, né? Vou botar para proteger minha casa. Então, Chay, ela tem uma controvérsia ali, porque assim, ela tem muito poder de proteção, mas ao mesmo tempo tem algumas técnicas de decoração que dizem que não pode ter dentro de casa. Por ela ter esse formato de espada mesmo, né? Ela diz que pode trazer conflitos para o lar. Então, quem acredita muito nessa questão de energia tem que tomar um pouco de cuidado onde vai colocar a espada de São Jorge. Mas o indicado mesmo, tanto para a questão energética quanto para a questão de proteção, é você colocá-la perto da porta de entrada. A primeira coisa que a pessoa que entrar na sua casa vê tem que ser a espada de São Jorge. E nesse caso, então, que tu falou, né, que depende, então seria indicado o lírio da paz? Quem quisesse uma questão de proteção? Ou teria uma outra planta que tu indicaria, assim, que é no sentido de alguém quiser, eu quero uma planta na minha casa para proteger meu lar, que traz um equilíbrio. Tu tem alguma sugestão? Assim, né, para fazer essa análise de proteção, eu indico a pessoa procurar um especialista em Feng Shui. E o que seria esse Feng Shui? Porque às vezes as pessoas que estão nos acompanhando não sabem. Eu falei, meu Deus, então... O Feng Shui é uma técnica oriental de harmonização do lar, fazendo com que toda a energia ali, ela flua de forma harmoniosa, né? Então, são objetos, são cores, são plantas que você coloca nos ambientes e na decoração ou até mesmo antes de você executar o projeto, você já aplica a técnica do Feng Shui antes de construir a casa ou depois que já está pronta, então a gente vai aplicando as curas conforme a gente vai falando. Eu não sou especialista, mas é um objetivo que eu tenho, fazer essa especialização em Feng Shui, porque eu trabalho com as pedras e também com a questão energética e com a questão de arquitetura de interiores, então é um objetivo que eu tenho, me especializar em Feng Shui. Mas eu tenho profissionais parceiros meus que trabalham comigo e que fazem essa aplicação. Mas tu tem um pouco já de conhecimento também? Eu tenho um pouco de conhecimento, eu já trabalhei com pessoas que trabalhavam Feng Shui, então elas aplicavam. Então assim, para fazer essa análise de proteção, de qual planta é melhor, eu indico fazer isso. Mas em todo caso, eu indico colocar a espada de São Jorge próximo à porta de entrada ou na parte externa da casa ou numa varanda, que aí ela traz a proteção, mas ela também não traz conflitos internos, né? Entendi, mas se a pessoa precisar de um projeto nesse sentido,
Aí tu conseguiria fazer porque tu tem parceiros junto contigo que faz essa análise. Porque tu, como arquiteta, consegue desenvolver todo esse projeto. Isso, porque eu tenho parceiros que fazem só a técnica do Feng Shui, ou a gente faz um projeto em parceria. Ela aplica a técnica do Feng Shui e eu faço um projeto arquitetônico em cima dessa análise. Que nem a gente está falando das proteções e tal, também é utilizado o bambu. O bambu é utilizado aonde? O bambu que a gente fala aqui na decoração é o bambuzinho da sorte, né? Que é aquela ornamental, que ou ela vai na água, mas ela também pode ir na terra. O bambuzinho da sorte, ele também é aplicado a partir da técnica do Feng Shui, mas ele, por ser ornamental, você pode colocar em qualquer lugar da casa. A gente indica bastante assim, em ambientes onde tem bastante passagem de pessoas, onde ele realmente seja um objeto de decoração que as pessoas vão ver ele, né? Então, pode ser num banheiro, num lavabo, por ele ser uma planta que se adequa bem à água também, você não precisa se preocupar com a rega, né? Ele já vai estar dentro da água, mas pode trocar a água conforme precisar ali. E ele vai sobreviver bem dentro de casa. Ele não precisa de sol, inclusive o excesso de sol pode até queimar as folhas, mas ele se adequa muito bem a ambientes internos. Eu já vi aqueles bambus também grandes, assim, vasos maiores, que eles vão crescendo. Esses aí também é utilizado? Como é que funciona? Esse é mais utilizado em ambientes onde pegam mais sol, porque eles crescem mais com o sol, que são os bambus, o bambu mesmo, né? Então, ou no jardim de inverno que pega sol, ou perto de uma janela, ou num corredor, ou na entrada de casa. Mais para apartamento eu não indico tanto esse, porque ele cresce numa altura que você tem que dar a devida manutenção e às vezes é bem trabalhoso. Quais os ambientes, Tati, é utilizado os jardins de inverno? Que às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Eu vou fazer um projeto de interiores aqui na minha casa, mas eu queria um jardim de inverno em casa. O que seria esse jardim de inverno? Para explicar para as pessoas que não sabem e aonde utilizá-los. Então, o jardim de inverno, ele é um jardim que mesmo quando chega o inverno, ele floresce, ele tá bonito. Ele é feito dentro de casa justamente para quando chegar o inverno rigoroso, como é na Europa, no norte, na América do Norte, o inverno chegar e não matar as plantas, né? Então, ele é muito utilizado ou embaixo das escadas, que é um espaço onde as pessoas não utilizam para transitar, para passar, ou numa casa que tem um espaço que você não vai utilizar. Por exemplo, se você mora num apartamento muito pequeno, muito fechado, e você quer fazer um jardim de inverno, você pode até fazer, mas você tem que colocar uma certa iluminação para que ele receba essa iluminação e a proteção e a rega necessária, né? Então tem todo um cuidado que a gente precisa ter, e também não são todas as plantas que se adequam ao jardim de inverno. A gente tem que fazer todo um estudo, um projeto, ver se realmente ele é adequado para aquele espaço onde você quer colocar, ou adequar o espaço para que ele receba esse jardim. No caso, numa sacada, não seria um ambiente legal se for uma sacada fechada de vidro? Quiser colocar um jardim ali? Pode ser, mas depende da insolação. Se ele receber muito sol, ele vai ter que ter plantas de sol. Então ele vai ser um jardim mais que normal em vez de um jardim de inverno. Agora, se for um jardim de inverno mesmo, ele fica no local que é um pouco mais afastado da janela. Ele é mais no centro da casa, embaixo da escada, no ambiente onde é mais escuro. Então tem que fazer toda essa análise do, né, qual é o objetivo do cliente para poder executar esse jardim. No caso assim também, qual a importância na vegetação, na saúde das pessoas dentro de casa? Não só dentro de casa, mas qual que é a importância da vegetação? Então, a vegetação ela é muito importante porque quando você está perto de árvores, quando você está perto de uma vegetação, aquele ar é mais puro, você está respirando um ar mais puro. O ser humano ele precisa dessa conexão com a natureza, ele precisa estar em conexão, né, com tudo que é natural, pedras, plantas. Então, quanto mais plantas você trouxer para perto, mais aconchego você tem, mais próximo da onde a gente veio, a gente fica. Até tem gente que gosta bastante de caminhar na grama sem chinelo, ajuda bastante a descarregar as energias. Quem está muito carregado, andar na grama, andar em cima da terra, ir no rio, botar o pé na areia, na água, toda essa conexão que você faz com a energia, não parece, mas essa energia que você recebe, que você descarrega na natureza, ela faz muita diferença na saúde mental e fisicamente. Inclusive, até tem casas de pessoas que moram, né, no Japão, que eles colocam areia para fazer essa técnica. Aqui poderia ser utilizado também ou não? Eu não diria que dá para colocar por causa do vento, né? Que quando a gente abre uma janela tem esse vento. Mas eu acho que pela proximidade que você tem, né?
com os elementos naturais. Então, no Japão, a gente já havia conversado na outra vez, que eles têm a decoração deles é muito mais do estilo de vida que eles levam, do que realmente decoração. Então eles são minimalistas, eles são mais naturais. Hoje em dia, com a questão da pandemia, a gente tem aquele ambiente antes de entrar na casa que a gente deixa os calçados. No Japão sempre existiu esse espaço. É uma sala onde eles chegam, tiram o calçado, tem um jardim, um espaço aberto, uma janela, e depois eles entram realmente em casa sem essas coisas que eles trouxeram da rua. Porque tem esse espaço de separar o que vem da rua e o que está em casa. São coisas totalmente diferentes. Então a gente está trazendo isso agora como um estilo de vida para nós também. E a natureza, né? Então todas essas plantas fazem com que a gente tenha essa conexão muito maior com o natural. E isso traz um equilíbrio sem tamanho, né? Então as pessoas que não acreditam, elas são um pouco céticas, mas realmente faz diferença. Então, Tatiane, o que é essa arquitetura humanizada? Então, Chay, a arquitetura, ela nasceu para a gente transformar lares e construir casas, né? Todo o projeto. Mas, às vezes a gente acaba esquecendo que quem vai morar ali é um ser humano. Então, quando a gente fala de arquitetura humanizada, a gente quer dizer que é uma arquitetura pensada no ser humano. Cada ser humano é diferente, cada ser humano tem uma energia diferente. Eu que trabalho com energia, tenho colegas que trabalham com energia, a gente sabe como é diferente. Então, quando a Chay me contrata, eu vou construir uma casa para a Chay. Eu não vou construir a casa para a Chay igual a casa que eu construí para Maria, para o João, entendeu? A gente vai construir uma casa com a personalidade da Chay, né? Eu vou conversar com a Chay, eu vou saber o que ela gosta, o que ela quer, como é que ela quer a casa dela. Por mais que ela diga assim, olha, Tati, eu gostei daquele sofá, eu gostei daquela cadeira, eu queria aquele estilo. Aí eu vou perguntar para você, mas você realmente gostou? Será que aquele sofá que combina com aquela decoração é o que realmente você quer? Ou aquela decoração clássica, mas aquele sofá moderno não vai te fazer muito mais feliz? Será que o teu gosto não é muito melhor do que todo aquele estilo que a gente vai ver em mostras e tudo mais? Então é isso, a arquitetura humanizada é conversar com você, saber qual que é a tua personalidade, o teu gosto, o que você quer na sua casa e construir de acordo. Porque você é um ser humano e você vai morar lá. A gente às vezes faz projetos para uma senhora que está morando há 50, 60 anos numa casa, ela vai para uma casa nova e de repente ela chega lá e a casa é totalmente diferente da casa que ela estava morando. E às vezes ela não se adapta. Então, o que faltou ali? Faltou um pouquinho da arquitetura humanizada, que é olhar para essa senhora e ver, bom, esse é o estilo dela. Ela tem a mantinha de crochê dela, ela tem o tapete de crochê. Então, isso aí vai tudo para casa dela, porque é ela que vai morar lá. Tudo que tem dela ali vai ser representado na casa onde ela vai morar. Então, é trazer essa humanização para os projetos de arquitetura, é saber o que o ser humano precisa, é entender, é a gente gerenciar não só o projeto, não só a construção, mas o sonho do cliente também. E acontece isso também, né, Tati? Teve até um programa que foi comentado que as pessoas às vezes ficam em constante mudança, sem saber o que realmente elas gostam. Exato. Né? Então, às vezes elas estão ali numa casa, num lar, eu tô aqui, isso aqui tá pesado, esse ambiente não tá legal, aí vai lá e muda o tapete, vai lá e muda o sofá. E às vezes não era o sofá, não era o tapete, de repente era uma outra coisa que precisava ser mudado, porque as pessoas têm que mudar um pouco, mas tem que mudar do jeito que tu falou, né? Com o seu estilo, se conectar com aquilo, né? E já aconteceu alguns casos de projetos que tu fez, de pessoas que ficou mudando e tu teve que chegar lá e fazer todo esse estudo para saber realmente. Como é que foi essa experiência? Então, de chegar e fazer tudo isso e depois fazer o estudo, não aconteceu. Por quê? Porque eu me formei e eu fui trabalhando conforme eu aprendi a trabalhar. Fazendo projeto, a pessoa me pedindo e eu executando. Mas conforme eu fui trabalhando, fui conhecendo a minha profissão, fui me conhecendo e conhecendo os clientes e conversando com alguns colegas que também trocam da mesma ideia que a gente começou a perceber, poxa, mas será que tá certo isso? Por que não a gente pensar de uma forma diferente e trabalhar de uma forma diferente? Vamos ver a pessoa, vamos nos adequar ao que realmente ele quer, o que ele realmente gosta e vamos trabalhar em cima disso. Porque muitas vezes a gente coloca ali, a gente vê tanto a mostra e a gente quer fazer aquilo que tem nas mostras, a gente quer botar o que tem na loja,
mas às vezes o cliente não quer, sabe? E às vezes ele tem medo de dizer também. Então a gente tem que saber falar para ele, olha, eu preciso que você me diga se você realmente gostou ou não. Porque acontece sim da gente pegar um projeto, fazer um projeto e depois no fim o cliente, olha, eu não gostei de nada, eu tô morando aqui, mas eu não gostei. Né? Nossa. Pode acontecer. Acontece. Então, quanto mais você mesmo conhece, eles olhando o projeto... Mesmo eles olhando, eles não falam que não gostam. Nossa. Tem clientes que falam, tem clientes que deixam rolar e quando chegou lá no final, e acaba acontecendo muito conflito entre arquitetos. Eu já peguei clientes que eram de outros arquitetos justamente por isso, sabe? Que arquiteto, às vezes, eu não estou julgando a profissão, nem profissional, sim. Mas às vezes o arquiteto quer colocar, não é esse estilo que eu trabalho e você me contratou e eu quero que você faça isso aqui. Tipo, invadir um pouco a personalidade do cliente, exato, né? A essência dele. Querer fazer o cliente executar aquilo ali que na verdade ele não quis. Então, essa arquitetura humanizada que a gente chama é justamente isso, é olhar para o cliente e ver o que ele realmente quer e trabalhar em cima daquilo que ele gosta. Porque não adianta eu querer fazer um projeto lindo e maravilhoso, igual de uma revista, se ele não vai se sentir bem ali. É isso que é bacana, assim, porque eu vejo que nessa arquitetura humanizada mistura um pouco de arquitetura com os designers das peças, os designers das coisas. O que tu explicaria isso, né, para o pessoal? Porque é muito sugestivo, né? Ah, eu vou colocar um tapete, que não deixa de ser um designer, vou colocar um tapete geométrico, não, vou colocar um tapete assim quadriculado, que nem a gente está aqui, não, vou colocar um tapete mais neutro, né? As pessoas às vezes não sabem, eu vou botar porque eu acho bonito, mas aí chega lá, comprou, já aconteceu várias vezes, né? Eu falo assim, de várias pessoas que eu conheço, de ter comprado, falou, Chay, eu comprei e odiei. E paguei uma fortuna. Eu falei, então, vocês têm que acompanhar o meu programa e ver que tem vários arquitetos que podem auxiliar vocês. Exatamente. Por isso que tem a profissão de arquitetura, né? Exato. Às vezes tem que contactar vocês para falar sobre isso, né? Eu já tive clientes assim que chegaram para mim e disseram assim, olha, Tati, eu há muito tempo atrás eu fiz uma casa, fiz um apartamento, eu não contratei arquiteto, não contratei designer, não contratei nenhum profissional, fiz tudo por conta, comprei tudo que eu gostava, só que depois na hora de juntar tudo, ficou horrível, né? Então eu falo assim, tudo bem, a gente olha, às vezes vai numa loja de tapete e olha o tapete e gostou daquele tapete, mas quando chegou em casa não combinou com o sofá, não combinou com a poltrona, não combinou com o restante das coisas. O que eu sugiro nesse momento? Ou que você vá numa loja que já ofereça tudo isso e você compra a sala pronta, né? Se você não quer um profissional. Eu entendo, eu respeito, se você é uma pessoa que quer fazer por conta. Eu, por exemplo, quando faço viagens, eu não contrato agência de viagens, eu faço a viagem por conta. Então, existem pessoas que realmente vão e conseguem fazer por conta, mas tem pessoas que não conseguem, né? Então, você não quer contratar um arquiteto e quer comprar um tapete, talvez busque uma loja que dê consignado, né? Dê no condicional ali, porque você leva, não gostou, troca, né? Tem a possibilidade de você ver no teu ambiente como é que fica. Ou também tem alguns arquitetos que fazem uma consultoria, né, Tati? Não sei se tu trabalha com consultoria, né? Trabalho. Então, as pessoas que estão nos acompanhando, de repente, te contratar para uma consultoria. Olha, Tati, hoje eu preciso comprar uma sala. Quanto que tu cobraria essa visita para ir comigo até a loja, fazer um estudo? Ou não até mesmo um projeto, por foto, né? Chay. Eu atendo também por foto. A pessoa me manda foto do ambiente, me fala o que ela quer mudar e eu faço uma análise. Não precisa nem ser presencial. Ali, é uma hora de trabalho, uma hora de conversa por videoconferência que a gente consegue resolver muitas questões. Às vezes a pessoa assim, eu quero botar uma poltrona vermelha, mas será que combina? Eu vou ali e falo, você quer colocar? Vai ser assim, 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 né? Vai combinar, não vai combinar? Talvez você tenha que trocar mais alguma peça para ficar harmonioso e toda essa questão. A gente tem que pensar também, você trabalha nesse ambiente, você vai ficar o dia inteiro naquele ambiente, então todas as cores daquele ambiente vai influenciar no teu humor. Né? Então a gente tem que fazer toda essa análise, por isso que é arquitetura humanizada, porque eu preciso entender se você vai trabalhar, se você não vai trabalhar, se você só está ali para assistir um filme, se você vai cozinhar, se você tem costume de usar a cozinha todos os dias, se você não usa. Então todas essas questões assim de hábitos dentro de casa eu tenho que saber do cliente. Né? Então o arquiteto se torna um pouco psicólogo também, né? Eu diria que é mais um analista, porque a gente vai analisar a pessoa e vai saber, olha, a pessoa cozinha em casa todos os dias, então o que ela precisa? Ela precisa de tal e tal equipamento. A pessoa não usa micro-ondas, então no projeto não vai ter nicho para micro-ondas. A pessoa, por exemplo,
meu marido tem alergia, na minha casa não tem tapete. E o que eu fiz na minha decoração para que suprisse essa questão de não ter tapete, para que ele ficasse aconchegante. Então tem todas essas questões que você tem que analisar. Às vezes a gente fica receoso assim, de chamar alguém para nossa casa e dizer tudo que você passa, tudo que você faz, toda a tua rotina, mas o arquiteto é essa pessoa que vai analisar a tua rotina, vai analisar quais são os teus costumes, os teus horários, o que você faz, o que você não faz, porque a gente precisa entender, né? Se você tem criança, se você não tem, tudo isso a gente tem que levar em consideração para fazer um projeto. Mas também tem pessoas que elas, assim, eu tive clientes que moravam na casa dos pais e estavam indo para um apartamento novo. Como é que você vai construir uma coisa, né, para alguém que está na casa dos pais com a personalidade dos pais, né? Você tem que buscar a personalidade do cliente para aplicar naquele projeto. E também às vezes é casal, né? Aí tem que juntar as duas personalidades, porque às vezes o outro, geralmente, desculpa estar te atrapalhando um pouquinho, mas assim, ó, às vezes o casal, eles não se unem nas ideias e às vezes tu tá naquele ambiente, aí fica sempre puxa pro lado de um ou pro lado do outro, sempre o homem, deixa que a mulher escolhe, aí às vezes está lá no quarto, está lá numa tristeza, por quê? Porque foi toda a personalidade da parceira e não foi dele, né? Acontece isso também, né? Essas coisas elas têm que ser acordadas em casal, a gente faz uma reunião ali com o casal, faz uma reunião e a gente fala, olha, os dois estão de acordo com isso? Isso te agrada? Isso te agrada? Na maioria dos casos, é mais fácil ter comunicação só com uma pessoa. No caso, por exemplo, de um escritório, que tem 2 sócios, eu prefiro ter apenas um sócio que me traga essas informações. Agora, eu tenho que ter certeza que as 2 pessoas estão conversando, estão de acordo para que essa informação chegue para mim através de uma pessoa e que essa informação seja das 2. Então, isso é o mais difícil de fazer, porque às vezes você quer comunica com o outro, dá uma certa discordância. Agora, quando você se comunica com um, ok, é uma informação só, mas será que essa informação que ele está me passando é a informação de todo mundo que está envolvido naquele projeto? Então tem todas essas questões que a gente tem que analisar também. E uma coisa muito complicada também é quando chega no final do projeto, sabe? Tá todo mundo estressado, tá todo mundo cansado, tá todo mundo querendo a casa pronta, o projeto pronto, e acaba que começa aqueles conflitos porque quer entregar, e a gente tem que manter a postura, a gente tem que manter o bom humor, a gente tem que dizer, manter olha, a calma. Vamos nos acalmar, porque as coisas acontecem, né? Então a gente tem que saber gerenciar essas emoções dos clientes também. E a gente tem que saber apaziguar quando que a gente tem que falar, quando que a gente não tem que falar. Se o cliente manda mensagem às 10 da noite, meia-noite, se você responde no horário, se você responde no outro dia. Então todas essas questões você tem que ali pensar. Poxa, como é que é esse cliente? Será que esse cliente vai reagir dessa forma? Será que não vai reagir? Se a gente espera, não espera? Então tem toda essa questão que você tem que se conectar com o cliente. Você tem que ter essa conexão humana, né? Para você conseguir executar o melhor projeto possível. O que tu falaria para o pessoal que está nos acompanhando sobre projetos personalizados? Então, Chay, todo projeto que a gente faz de arquitetura, ele é um projeto personalizado. Mas, quando a gente fala de arquitetura humanizada, arquitetura personalizada, é a gente entender realmente o cliente e fazer aquilo que ele realmente quer e realmente gosta, aquilo que se adequa a ele. Por exemplo, um projeto para uma pessoa que tem 1,5 m de altura, ele é diferente de uma pessoa que tem 1,70 m. Tem algumas diferenças de altura. Então, quando a gente fala personalizado, a gente tem que saber, né, dessas questões. O cliente vai usar, como é que ele vai usar, tentar entender a personalidade dele, quais são as características físicas dele, porque nesse ambiente ele tem que ser ergonômico para a pessoa. Então, quando a gente personaliza uma mesa numa altura correta, coloca uma cadeira que é na altura correta, é ergonômico, aquilo vai ser confortável para ele. Além da personalidade dele, também o físico, né? Para você entender como é que ele vai utilizar, se aquilo vai ser adequado para o corpo, todas essas questões de ergonomia. Então, isso é personalizar o projeto. Porque muitas vezes agora o pessoal está morando sozinho, né? Com a pandemia, deu aquele negócio, eu vou para uma casa, tu vai para outra. Aí tem agora também, tem que projetar, os arquitetos têm que projetar um ambiente mais masculino ou um ambiente mais feminino. Ou quando é casal, quando estão em casal, tem que projetar o que a mulher usa mais, o que o homem, né? Para ficar mais adequado para eles. Como é que funcionaria esse tipo de projeto? Ele é um projeto assim que a gente vai desenvolver, se for para uma pessoa,
Você tem que entender, a gente vai fazer aquele projeto para uma pessoa, então ele vai ter toda a personalidade da pessoa, ele vai ser feito todo para aquela pessoa. Para um casal é um pouco diferente, então vai ter duas pessoas, talvez eles tenham tamanhos bem diferentes, às vezes um muito baixinho, o outro muito alto, então você tem que adequar ali e procurar uma medida ali que seja boa para os dois, né? Se for um apartamento grande que a gente consiga colocar algumas, por exemplo, uma bancada dupla no banheiro, uma para a mulher e outra para o homem, ok, mas senão a gente vai ter que achar um meio termo ali e adequar o projeto. Quando a pessoa é muito alta, a gente tem que modificar um pouquinho o projeto, porque os móveis hoje vêm no padrão para uma pessoa de mais ou menos 1,70 m, que é a minha altura. Eu sou um pouco alta para uma mulher, né? As mulheres geralmente são mais baixas do que eu. Mas quando é um homem, ele é geralmente mais alto do que 1,70 m. Então, quando é para um homem, ele tem que ser mais personalizado, porque ele já é geralmente 1,80 m, 1,90 m. Então, às vezes você tem que colocar uma mesa um pouco mais alta, procurar uma cadeira que suba um pouquinho mais. Então é um pouquinho diferente. Para a mulher é um pouco mais fácil, né? Porque como ela já tem esse um pouquinho menos, ela se adequa bem. Mas é realmente um desafio, assim, ou para uma pessoa muito baixa ou para uma pessoa muito alta. É um desafio grande. E dá muito conflito, assim, Tati, na hora de tu projetar, assim, quando tu pega casal, assim, eu quero assim, o outro, não, assim não vai ficar legal porque eu sou alto, não, como é que funciona? Assim, se é um casal que já está junto há muito tempo e que eles já estão morando junto, é mais fácil. Porque eles já tiveram aquele convívio, eles sabem o que é bom, o que não é para os dois, qual é a melhor cama, qual é o melhor sofá. Então eles já têm aquela maturidade, né? O casal já mais maduro, né? Eles têm um consenso melhor. Agora, quando é um casal mais novo, que eles vão morar juntos talvez pela primeira vez, aí é um pouco mais difícil, porque a chance de você errar é muito grande, porque eles também não têm ainda essa maturidade de dizer, olha, eu gosto disso, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, e às vezes as ideias não batem, então é um pouquinho mais difícil, assim, quando é um casal que nunca morou junto antes. Então, e eles querem botar um pouco na mão do arquiteto para resolver, né? Também tem esse... E aí, o que acontece? Ele foge um pouquinho daquela arquitetura humanizada, sabe? Porque às vezes você coloca para os dois, eles acham que vão gostar e depois talvez tenha alguma coisa ali que não vai dar certo, que eles vão ter que modificar com o tempo. Né? Mas isso é normal. Assim, a primeira vez que eu fui morar sozinha, eu também comprei coisas que eu achei que eu ia gostar que eu não gosto mais. Né? Eu acredito que com você seja a mesma coisa. Mas é tudo questão assim, a vida ela vai mudando, você vai mudando e você tem que se adequando. Às vezes você faz um projeto que dura 20, 30 anos, mas vai ser modificado depois com o tempo ou não. E o que tu acha desse conceito da pessoa, tô 10 anos com aquela sala e ficar 10 anos ali naquele ambiente, não modificar. Tu acha que a arquitetura tem que dar essa modificação, essa inovação para os ambientes, para poder inovar também a energia? O que tu acho que sim. Colocaria? Porque quando a gente faz o projeto, a gente vai colocar a personalidade da pessoa ali. A pessoa em 10 anos, ela muda muito, ela evolui muito, ela aprende muito. Então, aquele ambiente que a gente fez para a Chay de hoje, daqui 10 anos já não vai mais ser adequado para a Chay, entendeu? Então, a gente vai ter que entender qual é a personalidade da Chay daqui 10 anos para construir outro ambiente para ela. Então, tem essas questões também. Às vezes você está por exemplo, eu sou arquiteta, eu tenho a minha loja desde o começo do ano. Então, por exemplo, assim, eu já não sou mais só arquiteta, eu sou empresária. Legal. Então, o que eu trabalhava, eu mudei. O que eu trabalhava o ano passado já não é o que eu trabalho esse ano. Então, eu já mudei. Por exemplo, a minha casa antes era super adequada a só ter o meu computador para projeto. Hoje ela tem que ter um espaço para o meu showroom. Legal. Então, isso tudo a gente se adequa, tem que se adequar e a gente tem que mudar. A casa, você pode deixar ela anos com a mesma personalidade, mas as pessoas que vão entrar ali depois, elas são diferentes. Então, ela tem que mudar. O teu ambiente vai mudar, o teu gosto vai mudar, o teu olhar vai mudar. Porque o que você viu até hoje, daqui 10 anos, vai ter uma bagagem muito maior de conhecimento, de visual, você vai viajar, as coisas vão inovar e você vai ter outros gostos e você vai querer mudar. Você vai com certeza querer mudar. Então, a gente vai ter que mudar esse ambiente. 10 anos é um tempo assim muito grande para um ambiente. Eu acho muito grande. Tu colocaria mais ou menos quanto tempo para a modificação de um ambiente? Tu como arquiteta, com a tua experiência, tu acha que as pessoas têm que modificar, assim, dar uma repaginada na sala, no quarto, assim, de quanto em quanto tempo? Eu acredito que todo final de ano você tem que dar uma olhada para sua casa. Por exemplo, você dá uma analisada, assim,
o que eu usei esse ano, o que faz sentido para mim e o que não faz. Fazer aquela limpeza de final de ano, sabe? Tirar todas as roupas que você não usou, as roupas que você não quer mais, doar, isso inclusive objetos, coisas que quebram, você tem que jogar fora. Então, você fazer essa modificação, essa organização todo final de ano. Mas você mudar arquitetonicamente falando e de projeto, eu acho que é muito mais questão de valores, de quanto a pessoa está disposta a pagar e quanto, né, nesse tempo. Por exemplo, não é uma questão assim, um projeto arquitetônico ele não é viável todos os anos, né? Talvez uma consultoria, né? Eu quero mudar minha sala, o que eu posso mudar na decoração aqui? Talvez uma consultoria, de ano em ano, de 2 em 2 anos. Mas um projeto arquitetônico ele não é viável, né? Até porque de repente só um toquezinho, né, do arquiteto isso, ali, exatamente. Dá uma modificada, né? Mas assim, se você não é economicamente viável para você, não tem pressa, não tem porquê. Mas se você quer mudar algumas coisas e que não quer fazer uma grande mudança, eu acho que uma consultoria resolve. Você faz uma consultoria com o arquiteto e a gente diz, olha, pode mudar aqui, mudar ali. Às vezes não é nem questão, eu já fiz também essa consultoria de ambientação, só mudando os objetos da própria pessoa de lugar. Você vai lá, às vezes, essa cadeira eu acho que é melhor colocar ali, essa almofada vamos colocar ali. Só fazer essa reorganização na casa já muda totalmente a cara ali do lar da pessoa. E muda um pouco a energia, né? Muda. Porque você faz aquele movimento, a pessoa olha, tá diferente, a pessoa vai ficar alegre, a pessoa vai trazer uma vibração diferente pro lar. Então ela vai ter essa positividade toda renovada, né? Passou o ano novo, a gente compra roupa nova para nós no Réveillon, a gente tem que comprar roupa nova para casa também. Também, renovar também, né? Renovar também. E quais seriam os teus novos desafios e projetos para esse novo ano agora que vai entrar? Então, Chay, toda a renovação que eu tive no meu trabalho esse ano, que eu passei por uma modificação, eu trabalhava muito projeto arquitetônico, projetos mais técnicos, e agora eu estou trabalhando mais com arquitetura de interiores, decoração e consultoria, além de trazer as peças também para dentro da decoração e ambientação. Então, eu acredito que o meu grande desafio agora do ano que vai entrar é realmente trabalhar com as pedras dentro da decoração, as pedras e os cristais, e também, que nem eu comentei antes, que é um objetivo meu fazer a especialização em Feng Shui. Né, para fazer essa harmonização para casar junto com a minha profissão, que é a arquitetura, e junto com os cristais também. É uma coisa que tu gosta bastante de trabalhar, né? E é uma coisa que as pessoas hoje em dia estão precisando, né? Que o que acontece? As pessoas às vezes querem estar se mudando e não é isso. Precisa de uma harmonização, como tu falou, uma né? Harmonização. Sentir, ter um olhar melhor, não só para dentro de casa, mas para dentro delas também, né? Exatamente. Porque é ali onde elas moram, né? Que tem muita gente que coloca assim, eu não vou colocar qualquer pessoa para dentro da minha casa. Também tem isso, porque eu não sei a energia que essa pessoa carrega, tem tudo isso? Tem tudo isso, tem tudo isso. E como é que é esse estudo que vocês fazem, assim, para poder entender mais a pessoa, o cliente? Então, a gente faz todo o levantamento da casa, da planta, ou do apartamento, ou da casa. A gente faz perguntas para as pessoas, olha, aonde você senta para jantar, qual é a posição que está a TV, tem TV no quarto. São questões assim que envolvem toda essa questão energética para a gente entender como é que é a movimentação da pessoa. Por exemplo, eu no meu apartamento, essa última semana que passou, eu tinha uma planta que estava na sacada e eu trouxe ela para dentro da sala. Mudou totalmente a energia da casa, mudou totalmente a decoração por colocar ela ali. Aí eu entrava no meu apartamento, ela estava lá no cantinho, na sacada, agora eu botei ela no centro, assim, então você entra e tem aquela árvore enorme ali, sabe? Então é uma decoração que mudou assim só para eu mexer naquele pedacinho ali da casa. Então você tem que perguntar para a pessoa, olha, qual é a tua rotina, como é que você gosta das coisas, onde que você costuma organizar, como é que você guarda, até a questão de guardar os objetos, como que você guarda a tua bolsa, quando você guarda o teu sapato, quando você chega em casa. Então tudo isso remete muito à energia e saber como que a pessoa quer mudar isso e como que ela quer melhorar a energia dela dentro de casa, então a gente tem que entender tudo isso. Porque senão fica muito bagunçada a vida da pessoa, né? Então, contratar vocês, né, como arquitetos, até você para essa parte de consultoria, da parte de harmonização, assim, é muito interessante, até para ela se organizar como pessoa, Exato. né? E eu até falo, Chay, que, por exemplo, eu gosto bastante de mudar as coisas de decoração na minha casa. Então, às vezes, se você for lá hoje, você vai ver essa planta no centro, se tu for daqui uma semana, um mês, talvez ela esteja em outro lugar. Porque eu gosto de fazer essa movimentação e brincar com a decoração.
Não é porque você comprou um vaso de flor que você vai deixar ele ali. Você pode transitar, colocar ele no balcão, colocar ele no rack, colocar ele num canto. Então tá bom, estamos terminando nosso programa. Vocês podem nos acompanhar no canal do YouTube, que é o Universo da Arquitetura, ou nas nossas redes sociais, @Universo da Arquitetura. A Tati agora vai passar as redes sociais dela e o telefone para vocês procurarem ela se vocês precisarem de uma consultoria na parte de energia aí da casa. Gente, procurem ela que vocês não vão se arrepender. Passa aí, Tati. Então, Chay, o meu Instagram, meu como arquiteta, né, é @Tatiane Dalberto. O da loja, que é as pedras e cristais, é Eloli Home, que depois você vai colocar ali. E o telefone é 489-9188-7610. Então tá bom, a gente agradece a tua participação, Tati. Eu que agradeço o convite por estar aqui mais uma vez, estou muito feliz. E precisando, a gente está por aqui, tá? Muito obrigada. Agradecemos. Obrigado, pessoal, por todos que estão nos acompanhando até agora. Até mais.